E aí pessoal, como estão? Vamos finalizar o nosso curso? Vamos para a última aula? Agora vocês já estão craques aí em relação à criação de galinhas, à venda de ovos, aves, mas a gente precisa ter uma previsão de quanto que a gente vai receber por isso, não é mesmo? E essa aula é justamente para isso. Vou mostrar para vocês uma super planilha que eu fiz, né? Vocês também vão ter ela disponível aí nessa aula, vão poder mexer nela, vou ensinar algumas coisas, mostrar algumas outras, tá? E vamos conversar sobre isso. Já quero deixar claro para vocês que foi muito gratificante essa nossa caminhada. Eu aprendi muito junto com vocês, tá? Muito obrigado por terem confiado em nós aí, fazendo esse curso. Nesse curso eu me doei todo, eu passei para vocês a maioria das coisas que eu sei sobre criação de galinhas. Eu mostrei os erros que eu cometi para que vocês não cometessem, né? O nosso curso ele é diferenciado porque além das aulas vocês têm uma consultoria praticamente em tempo real comigo no nosso grupo. Então a gente vai solucionando dúvidas, vai conversando, vai crescendo junto. Então vocês têm a parte teórica, prática das aulas, mas ainda assim vocês têm todo um acompanhamento, né, feito por mim. E enfim, foi muito bacana, muito legal mesmo. Muito obrigado a todos, tá? Vocês são incríveis, especiais. Eu tenho certeza que a criação de todos vai ser excelente. Tá certo, pessoal? É importante salientar também que esse curso, vocês vão ter ele disponível aí um ano inteiro, tá, pessoal? E eu sempre vou estar atualizando ele com novos conteúdos, coisas que eu acho relevante, coisas que vocês passem para mim, que querem aprender mais sobre, querem ver coisas mais práticas. Eu sempre vou estar atualizando ele com novas aulas e vocês não vão ficar reféns só desse conteúdo. Vocês vão ter muito mais que eu vou estar passando para vocês, tá certo? Mas então vamos lá, né? Chega de enrolação, vamos para a nossa planilha. Então, pessoal, vamos aí lidar com a nossa tabela, certo? Ela está feita baseada, tá, naquilo que eu tinha falado para vocês, médio, tá? Se você começar com uma produção maior, é só ajustar isso aqui, tá? Mas isso aqui é feito em cima de 5 baias para 20 animais, 15 fêmeas e 5 machos, das nossas matrizes, tá? Galera, isso aqui também vai ser uma planilha interativa, dinâmica. Vocês é que vão completar ela com esse número de informações. E aí ela é diária. Na verdade eu fiz aqui por mês, mas você pode fazer diária. Vocês estão vendo aqui, ó, ela tem várias entradas, tá? A gente vai falar sobre cada uma delas, mas vocês podem adicionar mais, ó. Clica aqui, ó, vai adicionando mais janelas, tá certo? Em cada janela dessas aqui, vocês podem fazer um planejamento diário e mensal bem detalhado. Então escreve aqui, por exemplo, janeiro. E aí coloca aqui, ó, dia 1 do 1, 2 do 1, enfim. Vai colocando todos os dias do mês, tá certo? Vamos ver se eu consigo puxar aqui automático. Estou montando junto com vocês aqui. Consigo, ó, todos os dias do mês, até o dia 31. Aí aqui eu posso colocar assim, ó, ovos postos. Aqui então a gente vai ter na primeira opção aqui, todos os ovos que a gente tirar. No dia 1º de janeiro, digamos que eu retirei 10 ovos. Aí aqui na segunda coluna, eu posso colocar ovos de qualidade. Por que ovos de qualidade? Porque nem todos os ovos que eu vou tirar, ele pode ter, digamos, um que está trincado, um que está muito sujo. Então esses ovos de qualidade seriam os ovos bons para chocar ou para vender. Então que fosse 9. Aí eu posso colocar alguma outra informação, tipo algum problema, medicamento que eu posso ter dado. Posso colocar se eu precisei comprar alguma outra coisa aqui, enfim, vocês vão adicionando e tudo fica nessa planilha mensal, aqui de janeiro, daqui fevereiro, março, abril, tá? Mas vamos para o começo. Aqui, como eu falei, eu fiz geral, mensal e vocês vão estar colocando diante do seguinte fato. Ovos por dia que eu tirei, a média de ovos por dia. Então aqui eu fiz uma média mais ou menos que eu observo na minha criação, tá? Em janeiro, que eu tenha 15 fêmeas, eu vou ter uma média aí de 5 ovos por dia. Fevereiro, como eu já tinha conversado com vocês, que são aves de temporada, elas começam a baixar a produção, tá? Algumas começam a baixar em janeiro, outras em fevereiro. Eu tiraria, digamos, um ovo por mês, por dia, perdão. Em março, nada. Abril, nada. Maio, elas começam a voltar a postura, então começa a tirar um ovo por dia. Junho, um pouquinho melhor, 5 ovos por dia. Julho, 10. Agosto, 10. Setembro, 10. Aqui já é o forte da produção, tá? E aí eu botei 10, porque assim, é muito raro que as nossas 15 galinhas botem todo dia as 15, tá certo? Então eu botei uma porcentagem um pouco menor, um pouco pessimista, mas se vocês verem que elas estão botando, por exemplo, uma média de 13, é só mexer para 13, tá? Vocês
vão alterar isso aí de acordo com o que vocês estão observando na criação de cada um. Eu botei uma média, só para a gente trabalhar. Aí em dezembro elas começam a baixar um pouquinho a produção, enfim. Se a gente tirar essa média de 10 ovos por dia, teremos aí, ó, em janeiro 155 ovos, em fevereiro 28, em março nada, abril nada, em maio 31, junho 150, julho 310, 310, 300, 310. Tá? As galinhas, como eu falei, as galinhas ornamentais, elas botam de 150 180 ovos por ano, tá certo? Algumas um pouco menos, algumas um pouco mais. E aí, digamos, se a gente tivesse 15 galinhas botando 100 ovos por ano, teríamos 1.500 ovos por ano. Se a gente tiver uma média das galinhas, cada galinha botando 150 ovos por ano, nós teríamos 2.250 ovos. Nessa perspectiva que eu fiz aqui, a gente teria 2.000 ovos, 2.117 ovos por ano, né? Eu somei todos esses aqui. Como eu falei, varia de criação para criação, isso aqui é uma média que eu fiz considerando que a gente tivesse raças que botassem 150 ovos por ano, e ainda assim eu fui mais pessimista, botei menos ovos do que os 2.250, tá certo? Como eu falei, vocês vão mexer. A nossa taxa de fertilidade, como eu tinha comentado, para os nossos ovos, na nossa criação, eu espero pelo menos 90% de fertilidade, tá? Mas se você observar que está mais, por exemplo, está 0,98, é só colocar 0,98, tá? Vocês vão mudar. Em janeiro, fevereiro, como nós estamos baixando a postura, normalmente a fertilidade baixa junto. Eu coloquei uma média aqui de 50% de fertilidade e 30%, mas vocês também vão observar nos ovos de vocês, na criação de vocês, esses dados são particulares de cada um, tá certo? Já expliquei como que a gente calcula esses valores também lá nas nossas aulas de manejo, tá? Taxa de eclosão, o que eu tinha comentado, pelo menos 85% dos nossos ovos férteis precisam eclodir. Então é isso que eu coloquei. Nesses 2 meses primeiros aqui que a postura, a reprodução está caindo, também coloquei que está caindo a eclosão, mas vocês vão colocar na criação de vocês, novamente falando. Aí pintinhos, como que eu vou saber quantos pintinhos eu vou ter por mês? Lembra que eu comentei que a gente precisa aí de uma chocadeira de 100 ovos, 70, enfim? Eu fiz esse cálculo considerando que a gente vai ter 100 ovos para chocar por mês, tá? Então eu teria uma chocadeira de 100 ovos e eu colocaria esses 100 ovos para chocar por mês, tá? E aí, como que cheguei nesse valor aqui? Eu tinha 155 ovos, botei 100 para chocar. Tá aqui na fórmula, ó, 100. Eu multipliquei 100 pela nossa taxa de fertilidade, então se a gente tinha 0,5 de fertilidade, dos 100 ovos, 50 estão galados. Multipliquei ele e eu multipliquei pela taxa de eclosão. Dos 50 ovos que a gente tem galado, 70% deles vai eclodir. Isso dá 35 pintinhos. E aqui você pode depois considerar 10% de mortalidade, tá? Se você vê que essa tá a mortalidade, ou se tem menos mortalidade, enfim, você depois multiplica esse valor aqui pela mortalidade. Eu até vou inserir já uma tabela, uma linha aqui para vocês, tá? Uma coluna, perdão. Ó, vou colocar aqui para vocês também já poderem tá mexendo aí depois. Mortalidade dos pintinhos. Que seja 10%, como eu tinha comentado, então eu vou fazer a fórmula ao vivo aqui para vocês, tá? Então isso aqui é igual a 0,1 vezes aquele valor. Então, 3,5 pintinhos vão morrer. Esse aqui seria o nosso número de pintinhos, deixa eu arredondar para ficar mais legal. Isso, arredondei. Então a gente tem que... Deixa eu arrumar essa tabelinha. Estou mostrando para vocês, vamos fazendo juntos. Desses 35 pintinhos, 4 morreriam. Desses 5, 1 morreria. Dos 76 que a gente vai ter lá para frente, 8 morreriam. Enfim, e aí a gente tem o número real, que seria 35 menos 4, 31 pintinhos. Tá? Isso aqui considerando 10%. Se a tua mortalidade estiver maior, você não vai multiplicar por 0,1. Você vai multiplicar pela porcentagem que está tendo aí. Se for menor... Se for 5%, não seria 0,1, seria 0,05, tá? Mas vamos colocar 10 aí. Enfim, vocês colocam, como eu falei, são valores particulares da criação. Isso aqui já está para multiplicar automático. Então você só vai alterar esses valores aqui, taxa de fertilidade, ovos e isso aqui. Essa fórmula você não precisa mexer, a não ser que você não coloque os 100 ovos para chocar, como é o caso daqui. Nós não temos 100 ovos para chocar em fevereiro, temos só 28. Vou botar todos os 28 para chocar e aí eu multiplico. Então o valor que a gente mexe, para mexer você dá 2 cliques e altera. Esse aqui é o número de ovos para chocar. Tá? Então se não for 100, você coloca o número que for ali. Se for 100, deixa aí. Se for mais que 100, muda também. E aí ele já calcula automático. Só mexe aqui. Nesses outros dois você não mexe. Tá certo?
Então aqui em abril também, enfim. Abril a gente não coloca 100 ovos para chocar, né? A gente coloca 0, porque não tem ovos, tá? Beleza. Aí em maio elas voltam a botar, temos 31 ovos, botamos os 31, morrem 2 pintinhos, enfim. Vocês estão acompanhando aí o raciocínio, certo? A partir de junho, a gente tem 100 ovos para colocar e sobram 50, bem como em janeiro. Esses ovos que sobram, nós temos duas opções com eles. Ou a gente compra mais uma chocadeira, ou uma chocadeira para uma capacidade maior do que 100 ovos, e coloca mais ovos para chocar por vez, tá? E aí a gente muda aqui, seria, digamos, 200 ovos, 300 ovos, enfim. Ou a gente pega esses ovos que sobraram e vende, venda de ovos galados. Já conversamos sobre isso na última aula. Então vocês têm essas duas opções. Ou vocês vendem ovos, ou vocês chocam e vendem mais pintinhos, deixam um lote para vender como frango, enfim. Então aqui é a nossa previsão de produção. Show de bola? Vamos passar para entradas mensais. Nós temos 4 possibilidades de entrada. Ou com venda de ovos, dúzia de ovos, ou vendendo pintinhos, ou vendendo frangos ou adultos. Aqui eu já coloquei a nossa média mensal. Então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todos os meses. Mas se você quer colocar detalhado, você vem aqui em janeiro, coloquei quantos frangos eu vendi. Coloca frangos, adultos, enfim, pintinho. Vai colocando para ter quantos você vendeu por dia e aí você não se perde, tá? Então, digamos aqui, ó. A gente tinha colocado 100 ovos para chocar, tivemos 35 pintinhos. Eu não considerei a mortalidade aqui, mas vamos considerar a mortalidade. Então, a gente teria 31 pintinhos para vender. Vendendo a R$15 cada um, que eu coloquei uma média, vocês podem vender de 15 a 20 cada um, teríamos R$465 de venda de pintinhos. Lembram os ovos que sobraram? Sobraram 55 ovos em janeiro. São quantas dúzias? Se fosse 12 ovos cada dúzia, daria, seja 4, você manda alguns de brinde. Teria mais R$240 de ovos galados, já que o valor de cada dúzia é 60. Aqui vocês vão mexer, vocês podem mexer aqui, tá? Na quantidade que vocês venderem de cada coisa. Podem mexer no valor unitário, então, se vocês venderem a dúzia mais cara, é só mudar desses 60, enfim. Só que aqui você não precisa mexer, já está para calcular automático para vocês, tá certo? Frangos a mesma coisa, vocês mudam o valor de quando vocês venderem cada frango, aqui é um valor que eu botei de sugestão. E adultos também vocês mudam de acordo com o que vocês venderem. Ó, digamos que eu venda 10 adultos aqui, ele já vai calcular automático, ó, quer ver? Já colocou 1000 ali, mas tá. E aqui ele dá o total que você teve de entrada por mês. R$705 com essas duas vendas. Aqui em maio eu também não tinha colocado a mortalidade. Quando eu passar para vocês essa tabela já vai tá tudo certinho. Vai estar considerando a mortalidade. E aí quando vocês forem mexer com elas, vocês sempre colocam o número de pintinhos aqui, considerando já os que morrerem, tá certo? Então em fevereiro a gente teria, falei maio, né? Fevereiro. A gente teria um pintinho de mortalidade. Então de 5 que a gente teria, na verdade são 4. Já mexi, ele já calcula automático, temos só R$60 de entrada. Nesses meses que a gente não tem uma grande postura de ovos, é interessante a gente usar o excedente de novembro e dezembro para chocar mais, aí tá a sacada, né? Ou a gente choca mais ovos, ou a gente não vende todos os pintinhos que saírem. A gente segura um tanto de pintinho para a gente poder ter frango e ou adultos para vender nesses meses que não tem ovos. Tá certo? Então você não vende todos os pintinhos em dezembro, você trava um pouquinho essas vendas para você ter uma entrada melhor nesses outros meses. Porque veja, se a gente não tem ovos, não tem como vender pintinho, e em março e abril a gente não tem entrada nenhuma. Então o teu planejamento precisa ser pensando nesses períodos que a gente não tem ovos para chocar. Portanto, esses ovos que sobram, vocês vão ver aí, ó, sobra 200 ovos, 210. Nesses meses que está o pico de produção, é interessante você conseguir chocar mais esses ovos para você poder expandir as suas vendas nos meses que não dá, tá? Então é uma sacada no teu planejamento aí e vai de cada um ver como faz. Beleza? Vamos ver num mês que tem um pico bom de produção? Esse aqui, ó, agosto. A gente tem pelo menos 76 pintinhos. Aqui eu também não tinha considerado mortalidade quando eu estou gravando para vocês e agora eu vou considerar. A gente tem uma mortalidade de 8 pintinhos. Tá? Então não são 76. Então aqui em agosto, né, nesses outros meses, como a gente tem 8 pintinhos de mortalidade, vão ser 68 pintinhos.
Estou mexendo aqui para vocês. Se ela novamente for 10%, se for menos, vamos ter mais pintinhos. Se for mais, teremos menos pintinhos. E isso também varia de acordo com a quantidade de ovos que a gente for colocar para chocar. Aqui eu estou considerando que a gente colocasse sempre 100 ovos. Isso também altera com a taxa de fertilidade, com a taxa de eclosão. Tudo vai mudar e vai ser individual de cada um. Se tiverem alguma dificuldade também com essa tabela, eu estou aí para ajudar vocês. Tá? Então teremos 68 pintinhos para vender. A R$15 cada um que fosse, nós teríamos R$1.020 de venda de pintinhos. Tá certo? R$1.000 só de venda de pintinhos. 68. Se a gente duplicar esse valor, duplica aqui também. E aí nós temos 17 dúzias de ovos que sobram. A gente poderia colocar essas 17 dúzias de ovos para chocar e ter mais pintinhos para vender. O legal dos pintinhos é que se você tem bastante demanda, você consegue vender eles num valor agregado maior que os ovos, consequentemente lucra mais. Mas a gente conseguisse vender essas 17 dúzias de ovos galados ao valor de R$60, por exemplo, teríamos mais R$1.020 e a gente tiraria com as nossas 15 galinhas R$2.000 por mês no pico de produção. Estão entendendo? R$2.000 com 15 galinhas. Se você tiver 50 galinhas, imagine, né? Estamos fazendo o planejamento inicial. E aí você vai ir alterando. Você mexe aqui, aqui não precisa mexer, que ele vai calcular sempre automático para vocês. Aqui também não precisa mexer, ele calcula automático, bonitinho. E no ano, se a gente tivesse essas entradas todos os meses, não tendo entrada nem em março, nem em abril, nós tiraríamos R$14.600 por ano. É um bom dinheiro com 15 galinhas. E como eu falei, dependendo do planejamento nosso, se a gente botar mais ovos para chocar, conseguir vender mais pintinhos ou vender mais frangos, a gente pode duplicar esse valor aqui facilmente. Temos 17 dúzias de ovos que estão sobrando. A gente pode vender todos esses 17 dúzias de ovos, transformá-las em pintinho. E aí, vamos lá, só para vocês terem uma ideia, vamos duplicar isso aqui. Vamos colocar 130, pula para R$2.900. Então temos a entrada aí no ano de R$14.000 com 15 galinhas. É como se cada galinha quase produzisse R$1.000. Vamos às saídas, né? Nem tudo são maravilhas. Da mesma forma, eu coloquei mensal, mas vocês podem estar colocando diariamente em cada mês. Já mostrei o esqueminha aqui das outras planilhas, tá? Mas o que eu coloquei? Nós temos de gasto mais ou menos fixo sempre. Ração inicial, já que vamos ter pintinhos. Concentrado de crescimento para os frangos, que a gente eventualmente vai ter. Concentrado de postura para as nossas matrizes. Milho moído, que é o que a gente vai misturar com o concentrado. Óbvio, se você fornecer ração já balanceada, sem o milho moído, você não precisa desses concentrados. Aí você altera essa planilha aqui. Água, as galinhas vão consumir água. Energia elétrica para a nossa chocadeira e aquecimento dos pintinhos. E medicamentos. Beleza? Geralmente a gente precisa... em medicamentos poderia entrar o cal... depois você pode colocar as camas, enfim, gastos aleatórios. Você só se inserir mais uma linha aqui e vai embora. Tá. Ração inicial, a nossa necessidade eu calculei automaticamente. Como? Teríamos 10 pintinhos. Cada pintinho, na primeira semana, consome de 10 a 20 gramas de ração por dia. Eu coloquei aqui que elas consomem 10 gramas, mas a gente poderia mudar para 20, enfim. Essa primeira parte da conta é a quantidade de alimento que eles precisam, tá? Eu vou até escrever aqui para vocês, aqui em cima, para vocês saberem o que significa essa fórmula. É quantidade de ração consumida por dia vezes número de pintinhos de animais que temos, fecha parênteses, vezes duração do mês. Então, quantos dias temos? Essa é a formulazinha que a gente tem aqui. Então, é quantidade de ração em gramas. Deixa eu botar aqui para vocês saberem. Vezes o número de animais, teríamos 35. Aqui eu não tinha considerado, né, a mortalidade, mas seria 31. Vezes quantos dias eles vão ficar. O nosso planejamento é de vender pintinhos, certo? Então eu coloquei que eles vão ficar só 10 dias na nossa criação. Eu suponho que em 10 dias a gente consiga vender todo o lote e a gente não tenha mais pintinho, tá certo? Aí a quantidade, se eles precisariam de 3.100 gramas, então 10 gramas por dia vezes 31 pintinhos vezes 10 dias. 3.100 gramas. Um pacote de 5 quilos dá e sobra para eles. Então a gente teria que comprar um pacote de 5 quilos, que custa R$20, dá R$20 por mês. Isso aqui é o cálculo para todos eles. Concentrado de crescimento não vai ter porque não vamos ter frangos. Concentrado de postura, 5 quilos, 40% da nossa ração.
Geralmente, a diluição do concentrado do milho moído é 40% de concentrado, 60% de milho moído. Então, é 40% da nossa ração. Eles consomem, se as adultas consomem 100 gramas por dia, 40% de 100 gramas é 40 gramas. Então, 40 vezes 20 adultos que nós temos, vezes 31 dias. Eles precisariam de 24 quilos de ração por mês, 24 quilos e 800. São 24.800 gramas. Num pacote de 5 quilos, a gente precisaria de 5 pacotes, daria 25 quilos. Então aqui ainda sobra 200 gramas dessa alimentação. Que seja R$20 cada pacote a R$100. Aqui vocês vão mexer, nessa parte, vocês vão mexer no consumo diário, tá? Aqui é 10 ou 20, mas aqui já está certo, não vai precisar mexer, nem no milho moído, tá? Porque elas vão consumir na média 100 gramas por dia. Vocês vão mexer na quantidade de pintinhos que a gente tem. Então vocês vão alterar. Não mexam nesse asterisco, que é a multiplicação, nem nos parênteses. Mexam só nesse número. Então se eu tiver 200 pintinhos, eu colocaria 200 aqui, só para vocês terem noção. Eles precisariam de 20 kg de ração. Mas eu tenho só 31. Vezes 10, e aqui a gente também mexe quantos dias eles vão ficar na nossa criação. Se eles ficarem o mês todo, é 31 dias, tá? Vocês vão mexer na quantidade também, então aqui são 5 quilos. Quantos sacos de 5 quilos? 1. Se fosse 10 quilos, seria um saco também. Se fosse 1 quilo, precisaria de 3 sacos. Vocês estão entendendo, né? O valor unitário vocês também vão mexer, é só colocar o valor de cada coisa aqui. Eu botei uma média da minha região, mas aqui vocês não vão precisar mexer. Já está tudo automático, bem como o total por mês. Milho moído, 60% da nossa ração. Se é 60% de 100 gramas, 60 gramas por cada animal. Vezes 20 animais que nós temos, vezes 31 dias. Na média aí, precisaríamos de um saco de 50 quilos de milho. Custaria R$50 o saco, R$50 por mês. Estão entendendo a linha de raciocínio, né, pessoal? Energia elétrica, aí é de cada um, quanto que vai gastar, é só botar o valor aqui. Medicamentos, quanto você vai gastar por mês com isso? Eu botei uma média de 50, mas às vezes tem mês que nem precisa gastar, tem mês que gasta mais. Água, eu botei uma média de 100 ml de água por dia, por cabeça, das adultas. Mas aí também é um cálculo que cada um precisa colocar em relação à sua região, tá? Mas nessa média, nessa quantidade de comida, né, necessário, teríamos um total de saídas de R$340 por mês, tá? Então 340, 320, 240. Por que aqui tem menos? Porque a gente não tem pintinho, tá certo? Porque a gente não tem, né, a chocadeira funcionando, já que a gente não tem ovos, então não tem os R$100 dela aqui. Bem como, se a gente não tiver pintinhos aqui, essa quantidade some e também fica mais barato, fica 220. Vocês vão mexer nisso aí. Vocês só não precisam mexer nessa do valor total, nessa coluna aqui, nem nessa aqui, que já vai calcular automático. Ele calcula todos esses valores somados aqui. Então, vai variar o custo com esses animais de R$300 a R$400 na média, por mês. Então, num ano, você gastaria R$4.000 na média, tá certo? Quanto que foi nessa entrada? Entrou 14.600. A gente gastou R$4.000 com eles. Qual é o total? Se entrou 15.345 aqui, esse valor tá, mas ele não está considerando as mortalidades lá. Eu vou mexer, vou entregar certinho, redondinho para vocês. Tá? Mas aqui a gente escreve o nosso valor das entradas anuais, que vai variar de criador para criador, da quantidade de aves que se for vender, ovos, enfim. Saídas, mesma coisa, coloca quanto que vai ter cada criador. E nós temos o nosso saldo positivo, graças a Deus, de 11.345. Se a gente quiser colocar ainda assim o custo de investimento aqui, só para saber, você poderia diminuir esse 11.000, que é o de entrada menos saída, menos esse custo de investimento, que no nosso caso, que a gente já tinha feito na outra planilha, de R$3.128. Então a gente teria aí 8.000, mais ou menos, reais de lucro no primeiro ano. Se você aumentar o número de matrizes, o gasto aumenta um pouquinho, mas o lucro ele vai aumentando cada vez mais. Se a gente investiu menos, também temos um lucro um pouquinho maior. Se a gente consegue vender mais pintinhos, fazer um planejamento mais otimizado, ou vender frangos, enfim, esses valores podem ir mudando e podem ter muito mais. Mas é só para vocês verem como é um negócio bem legal, bem lucrativo, é uma fonte de renda extra. Você consegue viver só de venda de galinhas ornamentais se você tiver um nome bem consolidado, bastante raça, um sistema otimizado, bem planejado, inserido numa região muito boa, consegue. Mas o principal jogo da criação de galinhas ornamentais é servir como uma renda extra, algo a mais para você, tá certo? E eu acho que R$11.000 no primeiro ano, com 15 galinhas só, né? Não dá quase serviço nenhum, 15 galinhas.
É muito legal, muito interessante, e isso aqui vai aumentando ano após ano. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas em relação a essa tabela, se ficou confuso, se vocês não sabem mexer, né? Se precisa que eu mexa em alguma coisa, eu vou mexer nisso aqui para considerar as mortalidades que eu fiz junto com vocês. Eu vou entregar ela redondinha, tá, para cada um. Só me perguntar novamente. Estamos encerrando o nosso curso. Foram 5 longos. Eu acho que não, né? Acho que não foi cansativo. Módulos, aprendemos muita coisa. Novamente reforço, eu vou estar colocando mais conteúdos para vocês. A gente vai estar sempre conversando, caminhando junto, né, para que a gente tenha um melhor aproveitamento e fazer a nossa criação dar muito certo. Um forte abraço, agradeço de coração por terem me acompanhado até aqui e a gente vai se ver com certeza em breve e aí no grupo continuamos a nossa conversa. Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a criação de vocês, que dê tudo certo, que vá para frente. Eu desejo isso de coração. O que eu mais quero é que esse hobby ele cresça cada vez mais, com mais criadores capacitados, que eu tenho certeza que vocês vão ser. Valeu, pessoal. Um abraço.